Boa tarde, turma, do sétimo ano. Vamos primeiro resolver a atividade da última aula, tá bom? Para ver se vocês acertaram ou erraram. Vocês acompanham aí na atividade que vocês responderam. Primeira questão, observe os números abaixo. Aí que a gente tem 2, menos 3, 4, 1,5, 7 meios, 1 terço, menos 3,78, 3 inteiro e 2 sétimos, 2,6. Escreva qual ou quais desses números pertence ao conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais começa em zero e vai aumentando em uma unidade. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Então, o único desses números aqui que faz parte dessa definição é o 2. Então, o conjunto dos números naturais, a resposta é 2. Inteiros é formado pelos naturais e pelos opostos aos naturais, ou seja, 0, 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4, por aí vai. Desses aqui, os únicos que satisfazem essa propriedade, essa definição, é o 2 e o menos 3. Então, quem faz parte dos inteiros? O 2 e o menos 3. Racionais. Racionais faz parte de quem? Os naturais, então 2 faz parte. Os inteiros, então 2 e o menos 3 fazem parte. As frações, então 7 meios, 1 terço, 3 inteiros e 2 terços faz parte. E os decimais exatos, aqueles que tem vírgula, 4,5, menos 3,78 e 2,6. Então, quem faz parte dos racionais? Todos esses números aqui, ó, tá bom? Recapitulando, quem faz parte dos naturais? Somente o 2. Quem faz parte dos inteiros? O 2 e o menos 3. Quem faz parte dos racionais? 2 menos 3, 4 meios, 7 meios, 1 terço, menos 3,78, 3 inteiro e 2 sétimos e 2,6. Ok? Questão 2. Copie as sentenças a seguir no caderno e complete-as. O número 20,6 pertence ao conjunto dos números. Pode ser naturais? Não, porque depois de 20 vem 21 nos naturais. E aqui tem 20,6. Pode ser inteiros? Também não, pelo mesmo motivo. Então só sobrou quem? Racionais. Então aqui no lugar desse vermelhinho aqui é racionais, tá bom? Porque quando o número ele é decimal, ele pertence ao conjunto dos números racionais. O número 210 ao conjunto dos números naturais. Ele quer saber se o número 210 pertence ou não ao conjunto dos números naturais. Pertence, porque se a gente começar a conferir 0, 1, 2, 3, 4, uma hora vai chegar em 210, né? Então, no lugar desse vermelhozinho aqui é pertence. O número menos 20,333 reticência ao conjunto dos números racionais. Ele quer saber se pertence ou não. Para pertencer ao conjunto dos números racionais, eu tenho que conseguir escrever o número em forma de fração. Esse número decimal aqui, ele é chamado de dízima periódica. Por quê? Porque depois da vírgula tem um número que se repete infinitamente, que no caso é o 3. Quando isso acontece, é dízima periódica, tá bom? E a dízima periódica eu consigo escrever em forma de fração. Logo, no lugar desse quadrinho aqui, eu vou escrever a palavra pertence ao conjunto dos números racionais. O número 16 quinto ao conjunto dos números inteiros. Quer saber se pertence ou não. A fração, ela não pertence ao conjunto dos números inteiros, a não ser que seja uma fração que a divisão dê exata. 15 dividido por 6 não dá exato. Então, essa fração aqui não pertence ao conjunto dos números inteiros. O número 3 quinto ao conjunto dos números naturais. Quer saber se pertence ou não. Mesma explicação. A fração não pertence ao conjunto dos números naturais, a não ser que seja uma que a divisão seja exata. 5 dividido por 3 não é exato. Então, no lugar desse vermelhinho, a resposta é não pertence. O número 5 terço não pertence ao conjunto dos números naturais. Ok? Questão 3.
Classifique as afirmações abaixo em verdadeiras ou falsas. Todo número racional é inteiro. Verdadeira ou falsa? Falsa. A gente viu naquele diagrama que primeiro vem os naturais, depois os inteiros e por último os racionais. Quando ele usa a palavra todo, o conjunto tem que estar dentro do outro. O racional está dentro do inteiro? Não, é o contrário. O inteiro está dentro do racional. Então aqui é falso. B. Todo número natural é inteiro. O natural está dentro do inteiro? Pode olhar naquele diagrama que está. Então é verdadeiro. Todo natural é racional. O natural está dentro do racional? Tá. Então é verdadeiro. Todo racional é natural. O racional está dentro do natural? Não. É o contrário. Então aqui é falso. Todo inteiro é racional. O inteiro está dentro do racional. Então é verdadeiro. Todo inteiro é natural. O inteiro não está dentro do natural. É o natural que está dentro do inteiro. Então é falso. Tá bom? Então tá aí, ó, tá feita a correção. Mesmo assim, se tiver alguma dúvida, é só fazer a pergunta lá pela plataforma da escola. Ok? Agora, a aula de hoje é representação de números racionais na reta numérica. Como é que eu posso representar os números racionais na reta numérica? Representar os números naturais inteiros é bem simples. Ó. 0, aí escolhe uma distância e vai botando de 1 em uma unidade. 1, 2, 3, 4. Do lado esquerdo, que é negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por aí vai. Já representar número racional, que além desses aqui são frações e decimais, dá um pouquinho mais de trabalho, só que mesmo assim é simples. Vamos representar aqui o número 1/4. Essa fração aqui é uma fração própria. Estão lembrados que é uma fração própria? Fração própria é aquela em que o numerador, que aqui é o 1, é menor que o denominador, que aqui é o 4. Então toda fração própria, se ela for positiva, está entre 0 e 1. Se ela for negativa, está entre 0 e menos 1. Como aqui ela é positiva, ela está entre 0 e 1. Então, a fração que eu quero localizar, que é essa 1/4, ela está entre 0 e 1. Como fração é o pedaço de alguma coisa, então vai ser um pedaço desse segmento aqui, ó, que vai de 0 até 1. Como é que eu faço para saber a localização exata? É simples. Esse pedaço aqui, que vai de 0 até 1, ele vai ser dividido numa certa quantidade de partes. Quem vai dizer essa quantidade é o denominador. Quanto vale o denominador? 4. Então, eu vou dividir em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Para saber onde a fração está, quem vai dizer é o numerador. Como o numerador vale 1, está na primeira parte. Então, está bem aqui. Ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Como vale 1, então está nessa primeira parte. Certo? 1/4. Ok? Então é assim que funciona. Tá bom? Vamos ver, por exemplo, vamos ver um outro exemplo aqui para fixar melhor. Tá aqui. 3/7. Eu quero representar 3/7 na reta numérica. Nesse caso aqui é uma fração própria. Porque o numerador é menor que o denominador. Então, se é uma fração própria, está entre 0 e 1. Então, eu marco aqui o número 0, escolho a distância que eu quiser e marco o número 1. Aí ele vai estar aqui, ó, entre 0 e 1. Para saber o local exato, eu vou usar essas duas informações aqui. Ó. Primeiro, o denominador, que é 7. Quer dizer que eu vou dividir esse espaço de 0 até 1 em 7 partes iguais. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Para dizer em que parte está, quem vai falar é o numerador. Como o numerador vale 3, quer dizer que ele está na terceira parte. Então eu confiro. 1, 2, 3. Então bem aqui está o número 3 sétimos. Ok? Continuando. Vamos localizar agora um número decimal. A gente já localizou dois números fracionários, né? Agora vamos localizar esse número decimal. 0,7. Como é que a gente faz? 0,7 dá para saber que está entre 0 e 1, né? 0,7. E como ele é positivo, está do lado direito. Aqui 0,7 é o mesmo que 7 décimos. Vocês sabem, né, que quando tem uma casa do lado direito é décimo. Se tem duas casas, centésimo. Se tem três casas, milésimo. Como tem uma casa, é décimo. Isso quer dizer que eu vou dividir em 10 partes iguais. Se tivesse duas casas, seria centésimo. Eu ia dividir em 100 partes iguais, que dá muito trabalho. Então vamos trabalhar só com décimo mesmo, tá bom? Então aqui, 0,7. Como é só uma casa decimal, quer dizer que é décimo, eu vou dividir em 10 partes iguais. Aí tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E está em qual dessas 10 partes? Está na sétima parte, ó, porque aqui tem o algarismo 7. Então, confere 7 e marca, ok? Bora ver outro exemplo. 1,4. Aqui é 1, passou de 1. Se passou de 1, tá o número 1 aqui, quer dizer que está entre 1 e 2. Então, já sei que o número está entre 1 e 2. Se fosse 0,4, estaria entre 0 e 1. Mas como é 1,4, está entre 1 e 2. Aqui tem só um algarismo depois da vírgula. Como tem só um algarismo depois da vírgula, quer dizer que é décimo. Então, entre 1 e 2, vamos dividir em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz de conta que está igual, tá bom? E vai ficar em qual parte? Na quarta parte, porque aqui é o algarismo 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, bem aqui está localizado o número decimal 1,4. Ok? Continuando, vamos representar menos 7/5. Vejam bem, lá o primeiro que a gente viu foi 1/4, que é uma fração própria. Está entre quem? 0 e 1. Por que é própria? Porque o numerador é menor que o denominador. Aqui, menos 7/5. Quer dizer que é uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador, certo? Se é uma fração imprópria, não está entre 0 e 1 ou 0 e menos 1. Está depois de 1 ou depois de menos 1. Para saber exatamente bem onde é que está, vamos ver qual é o procedimento. Toda vez que for imprópria, eu vou passar para a forma mista. Como é que passa para a forma mista? A gente divide o numerador pelo denominador. 7 dividido por 5. Quanto é 7 dividido por 5? 1. 1 vezes 5, 5. 7 menos 5, 2. Aí eu coloco menos aqui, porque é negativo. A parte inteira vai ser sempre a resposta. Qual é a resposta aqui? 1. O denominador vai ser o mesmo, certo? O denominador vai ser o mesmo. Quem é o denominador aqui? 5, certo? Quem é o denominador aqui? 5. Então, aqui também vai ser 5. Observe que foi um pequeno erro. Eu botei 7, certo? Mas seria 5. Aí, o numerador vai ser sempre o resto, tá bom? Vai ser sempre o resto.
Então não esqueçam, o que a gente faz? Divide o numerador pelo denominador. 7 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. 7 menos 5, 2. Quem é a parte inteira? A resposta. Quem é o denominador? É o mesmo, se repete. O denominador era 5, continua 5. Foi um erro aqui. E quem é o numerador? O resto da divisão. Então vai ficar assim, ó. 2 inteiros e 1 sétimo, né? Desculpa, 1 inteiro, menos 1 inteiro e 2 quintos. Como aqui é menos 1, quer dizer que ele passou de menos 1. Então está entre quem? Menos 1 e menos 2. Aí o que eu faço? Divido esse espaço em quantas partes iguais? 5, certo? Não é 7, é 5. E coloco no final da segunda parte. Para entender melhor, isso aqui que está correto. Desculpem por isso aqui, foi uma falta de atenção, tá bom? 10 terços. Eu quero representar graficamente, né, na reta numérica, essa fração, 10 terços. Então o que a gente vai fazer? Como ela é uma fração imprópria, eu tenho que saber onde é que ela está. Eu vou fazer o quê? Passar para a forma mista. Como é que passa para a forma mista? Divide o numerador pelo denominador. Então 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Então, quem é a parte inteira? 3, porque é a resposta. Quem é o denominador? O mesmo. Só repete, era 3, continua 3. Quem é o numerador? O resto da divisão. Então, 10 terços é o mesmo que 3 inteiros e 1 terço. Isso quer dizer o quê? Que esta função 10 terços, ou esta fração 10 terços, está entre 3 e 4. Se aqui fosse um 7, estaria entre quem? 7 e 8. Se aqui fosse um 6, estaria entre quem? 6 e 7. Mas como é 3, está entre 3 e 4. Então eu sei que está bem aqui, ó, entre 3 e 4. Para saber a localização exata, eu vou utilizar a parte fracionária. Quem é que me diz em quantas partes eu vou dividir? O denominador. Como o denominador vale 3, eu vou dividir aqui entre o 3 e o 4 em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Quem diz onde ele está é o numerador. Quanto vale o numerador? 1. Então ele está bem aqui, ó, na primeira parte. Então localizei. Só que na hora de colocar, eu tenho que colocar a fração original, que é 10 terços. Certo? O que ele fez aqui, ó. Menos 7 quintos está entre... Como aqui é menos 1, está entre menos 1 e menos 2. Pode observar. Está entre menos 1 e menos 2. Certo? Continuando... Ó, quando eu vou representar, às vezes, dois números estão escritos de forma diferente, mas representam o mesmo valor, o mesmo número. Por exemplo, menos 6 terços. Onde é que está aqui na reta? Menos 6 terços dá uma divisão exata. Quanto é menos 6 dividido por 3? Menos 2. Se menos 6 dividido por 3 é menos 2, quer dizer que menos 6 terços é a mesma coisa que menos 2. Cadê menos 2? Está bem aqui, ó. Então, eles dois estão no mesmo lugar. Por quê? Porque menos 6 sobre 3, quando eu divido, dá menos 2. 1 meio. Isso aqui é uma fração imprópria. Quer dizer que está entre 0 e 1. Está bem aqui, ó. 0 e bem aqui o número 1. Está entre 0 e 1. Para saber bem onde é que está, a gente vai dividir esse espaço em quantas partes iguais? 2, porque o denominador vale 2. 1, 2. E ele está em que parte? Na primeira parte. Por quê? Porque o numerador vale 1. Então, bem aqui está representado
o número, a fração 1/2. Vamos encontrar agora a fração 2/4. A fração 2/4 dá para simplificar. Então, sempre que a gente for representar uma fração, tem que simplificar, tá bom? Vocês sabem que simplificar é dividir o de cima e o de baixo por um mesmo número. Qual o número que divide 2 e 4 ao mesmo tempo? É o número 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. O que eu percebi? Que quando eu simplifiquei a fração 2/4, eu achei como resposta a fração 1/2. Isso quer dizer que essas duas frações representam o mesmo valor. Se representam o mesmo valor, logicamente estão no mesmo local. Então, se bem aqui está 1/2, aqui também vai estar 2/4, certo? Então, essa foi a aula de hoje de como representar um número racional na reta numérica, certo? Espero que tenham entendido. E vocês vão fazer a atividade da página 65, que vai da questão 4 até a questão 9, certo? Vão fazer e qualquer dúvida podem tirar comigo, ou pela plataforma da escola, ou pelo aplicativo Meet, se a gente for utilizar, tá bom? Então, tchau e até a próxima.